Juiz de direito solta a bomba e protocola documento no Conselho Deliberativo do Corinthians, que pode resultar até em afastamentos do clube. E para a surpresa de 0 pessoas, o treinador Fernando Diniz foi denunciado no STJD e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Santa Fé, fora de casa, buscando a vitória para garantir uma vaga à próxima fase da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Santa Fé, fora de casa, buscando a vitória para garantir uma vaga à próxima fase da Libertadores da América. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Santa Fé, jogo que acontecerá às 21h30 no estádio El Campín, e será válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. Os trabalhos de ontem que aconteceram no CT da seleção colombiana, Corinthians que está em Bogotá desde a noite da última segunda-feira. Primeiramente, os atletas fizeram uma ativação na academia e após o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e fez ajustes finais na equipe que iniciará esse jogo de hoje. Na parte final dos treinos, tiveram trabalhos de bolas paradas, defensivas e ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje, buscando a vitória para garantir uma vaga às oitavas de final da Libertadores e, claro, depois ter tranquilidade para buscar uma recuperação urgente no Campeonato Brasileiro. Diniz terá bastante desfalques, por exemplo, meio-campista Alan, por uma condição genética, não pode jogar na altitude, é desfalque, além dos atletas lesionados, o Tioca, Hugo Farias, Charles, Kaique e o Memphis, que está na reta final de transição, mas ainda não é opção. Por outro lado, o Diniz ganhará reforços, como por exemplo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o André Luiz e o Carrilho, que não tiveram disposição na partida anterior, na derrota para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. E o Vitinho também, que foi ausência por dores no quadril, também viajou, ficou à disposição do Fernando Diniz. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo decisivo de hoje na Colômbia tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Luiz, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: é jogo importantíssimo de Libertadores. Estamos falando da 4ª rodada da fase de grupos. Depois dessa rodada ainda restarão 2 e o Corinthians já pode garantir uma vaga para as oitavas de final. E será importante demais garantir essa vaga. Por quê? Por exemplo, hoje nós estamos na liderança do grupo e na liderança geral da Libertadores. Isso é importante demais para decidir os jogos em casa. Nós estamos com 9 pontos. O terceiro colocado, que é o Peñarol, tem apenas 1 ponto. Vencendo hoje, nós vamos abrir 11 de vantagem para o Peñarol. Se o Peñarol, que é o terceiro, vencer o seu jogo, eles vão a 4 pontos, ainda ficaremos 8 pontos à frente deles, faltando 2 rodadas, 6 pontos, eles não terão mais condições de nos alcançar. Então, estará garantido pelo menos a 2ª colocação no grupo. Claro, é lutar e brigar pela 1ª colocação no grupo e, claro, pela geral também da Libertadores. E vencendo, teremos uma grande tranquilidade para a recuperação no Campeonato Brasileiro. Estamos no Z4. Detalhes totalmente diferentes, competições em questão, situações totalmente diferentes. Libertadores, liderança do grupo, liderança geral. No Campeonato Brasileiro, na rodada anterior, perdemos para o Mirassol, retornamos para o Z4. Então, é um jogo em que buscaremos a classificação. Para mim, Diniz tem que entrar com força máxima, mas claro, também domingo tem clássico importantíssimo na Neoquímica Arena contra o São Paulo. Então, de repente,
poderemos aí ter algumas modificações na escalação, de repente meio campo, ataque, alguma coisa assim. Enfim, independente da escalação, o Corinthians tem que entrar firme, tem que entrar forte, jogar com raça, com coração, garantir a vitória e, como eu disse, depois focar no Campeonato Brasileiro. Eu tenho confiança que hoje sairemos da Colômbia com os 3 pontos, 1-0 para o Timão. E agora vamos falar sobre a surpresa de 0 pessoas. 0 pessoas foram surpreendidas com o Fernando Diniz sendo denunciado no STJD. No último domingo, nós fomos até Mirassol e perdemos por 2-1. Uma derrota que foi a primeira do Fernando Diniz no comando do Timão em seu 8º jogo. E, claro, muitos protestos. Por quê? Os 2 gols que sofremos foram irregulares. Primeiramente, o pênalti marcado a favor do Mirassol, que eles abriram o placar, não foi pênalti. E o segundo gol do Mirassol foi falta no Rodrigo Garro na origem do lance. E detalhes, o VAR não chamou em nenhum momento para o árbitro de campo avaliar os lances. E no mesmo jogo, um jogador do Mirassol foi expulso por um carrinho por trás e o árbitro de vídeo fez questão de chamar para o árbitro de campo analisar e cancelar a expulsão. Claro que depois da partida, Fernando Diniz ficou extremamente irritado, fez críticas ao árbitro, dizendo que ele errou tudo e tudo mais. E claro, para surpresa de 0 pessoas, Fernando Diniz está denunciado no STJD. O julgamento dele vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 11. Ele foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta contrária à disciplina esportiva e pode ser suspenso por até 6 jogos. Então, Fernando Diniz vai ser julgado. E claro, alguém aí de repente imaginou que o Fernando Diniz não seria denunciado. E vejam bem, ele não falou nada demais depois desse jogo e volta a dizer, o Corinthians foi extremamente prejudicado pela arbitragem no domingo. A minha opinião, quanto ao Fernando Diniz ter sido denunciado no STJD, é a seguinte. Para mim, sinceramente, até que demorou. Eu achei que teríamos essa informação poucas horas depois da partida ter terminado. Por quê? Porque quando é o Corinthians, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva funciona aqui no limite máximo. Quando é o Corinthians, as punições acontecem, é a mão pesada do STJD trabalhando, é a CBF, que infelizmente o Corinthians não tem nenhuma força nos bastidores. E volto a dizer, quando eu falo força nos bastidores, não é para sermos beneficiados, e sim as coisas serem justas. Para se ter uma ideia, na visão da Procuradoria, o Fernando Diniz foi desrespeitoso com a arbitragem. O Fernando Diniz não falou nada de errado. O árbitro errou tudo. É inacreditável como que as coisas, quando é o Corinthians, acontecem na CBF. O Fernando Diniz simplesmente falou a verdade. Em nenhum momento ele ofendeu. Já tivemos aí vários treinadores, jogadores criticando árbitros e não aconteceu nada. O Thiago Mendes, mesmo do Vasco, em jogo contra nós, ele detonou o árbitro e foi absolvido pelo STJD. Fernando Diniz pode pegar até uns 6 jogos. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu não duvido nada de pelo menos 2 ele ser punido. Podem aguardar. Vamos ver o julgamento. É na sexta-feira, dia 10. Para mim, para sempre demonstrar trabalho, mais uma vez o STJD vai punir o Corinthians, vai punir o Fernando Diniz. O correto, claro, é não punir o Fernando Diniz em momento algum, faltou com respeito, mas é assim que o STJD acaba se tornando foco, acaba virando notícia. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar de bomba. Juiz de direito soltou a bomba e protocolou requerimento no Conselho Deliberativo do Corinthians, que pode resultar até em afastamentos do clube. O Corinthians está vivendo um caos nos bastidores, absolutamente, que após a aprovação das contas da gestão Osmar Stabile referentes a 2025, em votação que aconteceu no Parque São Jorge, no dia 27 de abril, consequências da aprovação de contas com déficit acima de 143 milhões, suposta fraude nos números, claro que as consequências iriam acontecer
para quem aprovou as contas, os que aprovaram, CORE, Conselho de Orientação, Conselho Fiscal e também os conselheiros do clube. E, claro, estão começando as consequências. Primeiramente, um juiz de direito, doutor Leandro Cano, protocolou um requerimento na última terça-feira, dia 5, requerimento pesado, que pode até resultar na anulação da aprovação das contas, e o mesmo juiz de direito, doutor Leandro Cano, protocolou um outro documento, na mesma terça-feira, no Conselho Deliberativo. Dessa vez, o pedido envolve diretamente os conselheiros Cláudio Luiz Senise e Paulo Schmidt, responsáveis pelo parecer que recomendou a aprovação das contas de 2025. São membros do Conselho Fiscal do clube. O documento aponta possíveis falhas graves na análise e aprovação das contas, que foram aprovadas mesmo com ressalvas da auditoria independente. Lembram da auditoria da Parker Russell, que até com risco do Corinthians não conseguir mais continuar operando, suposta fraude, supostamente inflaram quase 600 milhões do acordo da PGNF, que foi feito em 2026, para parecer, na verdade, que os números eram melhores, e mesmo assim com déficit acima de 143 milhões. Segundo o requerimento, há indícios de negligência, já que o Conselho Fiscal teve apenas 2 dias para analisar números que envolvem uma receita acima de 860 milhões e um déficit, uma dívida, aliás, do clube na casa de 2 bilhões 700 milhões. Além disso, foram destacados problemas recorrentes como falta de transparência nas contas, irregularidades em processos financeiros, descumprimento do estatuto do clube. O documento também cita situações graves identificadas como pagamento sem documentação adequada, falhas nos controles financeiros, possíveis distorções nos dados contábeis. Mesmo com esses alertas, as contas foram aprovadas com ressalvas, decisão que agora está sendo formalmente contestada. O que o requerimento solicita? A abertura de investigação interna, apuração da conduta dos conselheiros, possíveis punições, incluindo até a perda do mandato, e o clima nos bastidores é de tensão, e o caso pode ter novos desdobramentos nos próximos dias. Então, mais uma vez, o doutor Leandro Cano, juiz de direito, que é ex-conselheiro do clube, agindo, e mais uma bomba explodindo agora para os lados do Conselho Fiscal do clube, que recomendou a aprovação das contas com tantas ressalvas. A minha opinião, quanto a esse documento, a esse requerimento que foi feito pelo juiz doutor Leandro Cano, documento entregue ao Conselho Deliberativo, é a seguinte: mais uma grande bomba explodindo dentro do Corinthians. Mais uma grande bomba que escancara a forma que o clube vem sendo administrado. Por exemplo, quando o Conselho Fiscal aprovou as contas com ressalvas, eles fizeram questão de dizer que não houve tempo adequado para analisar os números. Eu até comentei com vocês, mas então, na dúvida, aprova? Não teve tempo para analisar e aprova? É isso que fazem com o Corinthians? Então, as consequências estão vindo aí. Um juiz de direito, no mesmo dia, entregando 2 requerimentos, sem contar que o presidente do Conselho Fiscal, que assinou essa aprovação, ele era para estar afastado. Foi afastado pela comissão de ética. E no primeiro requerimento que pede a anulação da aprovação, o mesmo juiz cita isso, porque não pode ter sido aprovada por uma pessoa que estava afastada. Ou seja, é um Corinthians que cada vez mais vai demonstrando que realmente não tem condições, e isso pode terminar na destituição dos cargos, eles podem ser expulsos dos seus cargos. Isso eu estou falando do Conselho Fiscal, e mais uma bomba que explode dentro do clube, e mais uma bomba que encaminha o Corinthians para intervenção judicial. Para mim, sinceramente, esse é mais um forte motivo que encaminha para decretar a intervenção judicial dentro do clube. Muitos perguntam, mas o capitão, fala-se tanto na intervenção e não vai acontecer nunca. Tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser muito bem planejado,
Porque se tiver alguma brecha, decreta hoje e amanhã derrubam. Então tem que ser algo assim muito bem trabalhado. Mas enfim, é só nós analisarmos, é só olharmos para os lados e vermos a situação do clube, que cada vez mais fica muito evidente que tem que haver uma intervenção judicial. Volto a dizer, para mim a única saída, e continuo dizendo para vocês, não é mais ser, mas quando vai acontecer a intervenção. Então, uma grande bomba. E detalhe, muitos ficaram surpresos. O juiz de direito acabou surpreendendo a muitos dentro do clube, uma bomba surpreendente, porque poucos imaginavam que poucas horas depois dele protocolar um requerimento que pode resultar na anulação da aprovação das contas, ele protocolou um outro requerimento e foi para cima do Conselho Fiscal do clube. Vamos aguardar o que vai acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Como, por exemplo, o que vocês acham do Fernando Diniz ter sido denunciado no STJD? E quanto juiz de direito, Dr. Leandro Cano, soltando a bomba e protocolando o requerimento que pode resultar em afastamento, perda de mandatos dentro do nosso Corinthians. E o jogo de hoje contra o Santa Fé, jogo decisivo para nós, Libertadores. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vamos vencer, vamos classificar 1-0 pro Timão. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!